Pra mim, quando eu olho pra natureza, a física, ela tem uma coisa que é incrível, que é a segunda lei da termodinâmica, tá? Ou seja, nós estamos aqui e nós estamos consumindo energia, emitindo calor infravermelho, nós estamos aumentando a entropia. Tá? Entropia é informação, tá? Pra quem fala que entropia é desordem, isso é bobeira. Toda vez que falam que entropia é desordem, você cai em vários paradigmas. Entropia é informação ou número de graus de liberdade que você consegue guardar a energia, ou também aquilo que eu falei no começo do podcast aqui, né? A energia te diz aonde você pode ir, a entropia calcula a probabilidade de você ir para um desses caminhos. Na natureza, o que a gente observa é o seguinte: os sistemas físicos, eles sempre estão evoluindo para buscar alguma configuração que aumente a entropia. Quando você olha para os seres vivos, eles são as máquinas que têm a maior capacidade de transformar a energia. Tá? Olha, eu vim pra cá, eu vim do interior, eu vim queimando combustível 200 quilômetros. Cara, minha filha, minha esposa, lá, o som alto, um monte de gente. Cara, a gente queima o meio, a gente dispersa energia, nós estamos aumentando a entropia. E quando você olha pra natureza, por exemplo, o mar, assim, você pega um mar sem cianobactérias, ele tem lá uma velocidade, uma taxa de degradação de energia, né? Quando você põe bactérias ali, os cianobactérias, essa taxa aumenta 7 vezes, porque tem vida, tá? Então a vida, na minha opinião, passa a ser um processo colateral do universo. Vai sempre acontecer por conta do universo sempre buscar essa forma de aumentar a entropia. Nós aumentamos a entropia o tempo todo, nós estamos fazendo isso aqui. A luz está refletindo no seu óculos, Roberta, é fóton que está dispersando aí em outra... Cara, é entropia. Aliás, nós só estamos vivos por causa da entropia, tá? Quando um fóton sai do Sol, ele chega aqui no planeta Terra e, em média, a energia que ele trouxe do Sol, ele leva embora. O fóton reflete para o Sol, reflete para o espaço. A energia vai embora. O que fica é a entropia baixa dele. E essa entropia baixa a gente faz casa, automóvel, filho, reuniões, podcasts. Então, na minha opinião, a vida é um efeito colateral do universo. E você, Roberto? Já pensou nisso? Com certeza, hein? Já. Mas não tão profundo assim. É uma coisa bem mais superficial, né? Eu acho que eu tendo a ficar no meio termo, assim, dos dois, né? Porque eu tenho uma amiga que trabalha com astrobiologia e aí a gente pensa mais do lado dela. Então, mas realmente faz sentido. Eu já pensei nesse lado. Inclusive, tem um livro que muita gente critica o autor. E, assim, eu entendo a crítica, principalmente dos historiadores, que é o Dan Brown. Eu entendo a crítica total. Mas tem um livro, A Origem, que é um dos últimos dele, né? Que é justamente isso, assim, qual é o objetivo da vida? E entra justamente nesse assunto. Da termodinâmica. Então, assim, a vida veio e vai acontecer sempre por causa disso, da entropia. Então é uma coisa que me fez parar e pensar. E também é uma resposta fácil, né? Mas esse lixo metabólico que a gente produz também é responsável pela entropia e por toda essa cadeia de reações que vão acontecendo e tudo vai se formando. Porque a gente... Tudo que existe até hoje aqui, a gente sabe que veio de alguma coisa, que não, se não for o Big Bang, for qualquer outra coisa. Então tudo teve um início. Tem gente que põe Deus na equação, que não é problema nenhum. Não, mas você só está personificando uma energia, né? Mas tem uma coisa que é poética e até cria as pazes, tá? Porque, para alguns cientistas, se você iluminar por muito tempo, colocar energia no mineral, tá? Uma planta pode surgir dali. Por quê? Porque tá acontecendo reações ali dentro, tá? Então, exatamente. O inorgânico também consegue criar o orgânico. Faça-se a luz coisas... que a Inclusive, entrando nisso de Faça-se a Luz, eu recomendo um conto do Asimov, que é A Última Pergunta. É um conto curtinho, tem 14 páginas só, bem curtinho, assim, dá pra ler em 15 minutos, basicamente. Como é que é o nome? A Última Pergunta. Ó, já vou ler agora na saída. É bem curtinho. E assim, é uma coisa que você para e entra justamente nesse assunto. E aí no final você, tipo, é poético, entra numa coisa poética. Eu recomendo muito ler, assim. E é muito rapidinho mesmo. Mas é gostoso esse tipo de conversa, né? Mas eu vejo que tem pessoas que ficam nervosas, né? Quando alguém dá uma opinião diferente, alguém abre a opinião. Pô, não precisa ter só uma hipótese. Tem a hipótese de Deus, é maravilhosa, mas não precisa ter só ela. Pode ser que isso aconteça de maneira espontânea, tá? É que o nosso contato com o universo é tão pequeno, Vilela. A gente tem um contato tão curto no tempo. Nós vivemos aqui por 80 anos, tá? A gente tem sensações que são
sensibilidades do universo. A gente não consegue fazer um experimento completo, é tudo sensibilidade. Tudo que a gente faz aqui tá preso no planeta Terra, que é nada na comparação do universo. Então, os nossos sentimentos, o nosso cérebro, ele foi formatado de maneira muito local. Muito local. Tanto que na física, tudo que a gente faz é analisar a sensibilidade. A derivada. Chama derivada isso na física. Então, um físico ele é especialista em analisar a sensibilidade. Por quê? Porque a visão do completo é quase impossível de fazer. Então, você faz a derivada no experimento e aí você, por um processo matemático, chega ao resultado completo. Então, assim, a gente tem uma visão tão local do universo. Por que não abrir para outras possibilidades, né? Pode ser que tenha. Local e tridimensional. E tridimensional. Perfeito. Por que não se abrir para outras oportunidades? A matemática, Vilela, ela permite que a gente consiga fazer coisas incríveis. E uma delas é abrir a nossa sensibilidade. Tem um negócio na matemática chamado cálculo das variações, tá? Ele basicamente tem uma visão divina do universo, tá? Nós temos uma visão diferencial. A visão do Newton é uma visão diferencial. Ele pega assim um negócio e fala, ó, se eu der um estímulo, o que acontece? É isso que a mecânica de Newton. Isso chama derivada para quem está estudando. O cálculo das variações, tá? Ele permitiu uma análise do universo que é top-down. Tá? Ele chega de um mecanismo chamado ação, que a gente não consegue nem imaginar direito. Ele chega nas mesmas equações em Newton, mas ele não vai pelo caminho do estímulo. Tá? E quando você analisa o universo pela ação, coisas estranhas acontecem, né, Roberta? Quando analisa a cosmologia por ação, começa a tirar umas informações incríveis. De repente, na Lagrangiana do universo, lá nós vamos encontrar um termo que a gente vai entender que aquilo era Deus. Que a gente chama de Deus, né? Era um tensor pentadimensional. É tipo a constante cosmológica, né? Que Einstein colocou. Aí falou, isso aqui não é nada, né? Tipo, porque aí veio o Hubble, o Edwin Hubble, né? Tipo, ele percebeu que o universo estava se expandindo, mas ainda não aceleradamente, só se expandindo. O Einstein assumiu que então aquela constante não tinha, mas por que existir? Porque precisava ter alguma coisa acelerada para existir. E aí, na década de 90, voltou a ideia de que o universo se expande aceleradamente, então tinha que ter aquela constante. O pessoal pensou, estamos expandindo aí. E aí veio aquele negócio do tipo, Einstein, mesmo quando tá errado, ele tá certo. Mas é aquela ideia de que é uma expansão e depois tem uma contração. Que é o Big Crunch. Big Crunch. Que é isso aí, então, isso aí é uma coisa muito curiosa e entra nessa questão de vida. Que ele vai, chega um ponto, ele vem e colapsa de novo. Que entra, porque, assim, vamos lá, qual que é a coisa disso aí? A energia escura, né? A taxa de energia escura, né? Ou a constante, enfim, a gente tem a constante cosmológica que está muito associada com a energia escura. A quantidade de energia escura é o que vai definir qual vai ser o final do universo. Atualmente, os valores estão, assim, a maioria dos valores estão tendendo para a morte térmica. Né, que vai expandir, vai chegar um momento onde a entropia não vai aumentar mais, vai continuar a mesma, e o universo entrou numa morte térmica que nada mais acontece, nenhum processo mais acontece no universo. Beleza. Só que, se você pegar o gráfico de possibilidades da constante e o que cada constante leva, a gente tá bem no limiar. A gente tá no meio das três possibilidades, né? K positivo, negativo e zero, né? A gente tá bem. Mas o valor também, tipo, agora é 70, né? O valor da constante. Mas se for, tipo, um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, vai mudar completamente como o universo vai acabar. Então, o Big Crunch, o Big Rip, depende. E é por isso que existe uma crise cosmológica, ou melhor, a tensão de Hubble, que a gente precisa saber qual que é o valor, porque para saber como o universo vai acabar. E o cientista, é melhor não saber. O cientista é desagradável, né, cara? Ele quer saber como o universo vai acabar, cara. Mas aí a gente tem, então, assim, só que cada método de observar essa constante, de calcular essa constante, dá um valor diferente. Sim. E aí, tipo, qual que é o certo? E aí tem as ideias de que a constante muda com o tempo, ou a constante, tipo, dependendo do lugar onde você está vendo no universo, ela vai ter um valor. Atualmente saiu um artigo que argumenta que nós estamos numa visão do universo que a gente não consegue acessar a constante de fato. Então a gente tem é como se a gente estivesse realmente na borda de um vazio, né? Então se a gente olha para cá, tem um vazio e para cá tá populado, e a gente só tivesse uma perspectiva para olhar, né? A gente não consegue... Estamos num horizonte de eventos. Não, seria aquele vazio cósmico, sabe? Perfeito. Da rede cósmica. Então, perfeito. De um lado é um vazio... A gente é azarado mesmo. A gente é azarado.